O quinto episódio de Lista Terminal Lobo Negro saiu e que episódio incrível! A série como um todo tem sido incrível, tem entregado muita ação, muitos diálogos profundos, né? Diálogos que realmente fazem a gente pensar sobre a característica do personagem, sobre a personalidade dele, né? A gente vendo o personagem principal, né? O Ben Edwards, sendo moldado para ser aquele personagem que a gente conheceu em Lista Terminal. Então, cara, a cada episódio que passa, essa série tem entregado uma qualidade cada vez maior. E que bom pra gente porque tava fazendo falta mesmo uma série de ação desse nível. A gente teve recentemente Contagem Regressiva, né, da própria Prime Video, mas não foi aquela série que conseguiu entregar uma ação assim ao nível de Lista Terminal Lobo Negro. Mas antes de continuar, eu sou Lele, sejam bem-vindos ao canal Lele Aleatório. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal também, ativa o sininho, compartilha e comentem o que vocês estão achando da série, que isso ajuda muito aqui o canal, ajuda muito esse vídeo aqui a chegar em mais pessoas. O primeiro vídeo que eu fiz dessa série, cara, bateu mais de 4.000 visualizações. Isso pra mim é um número surreal, cara. Eu agradeço a cada um de vocês, porque isso não seria possível se não fosse pela ajuda de vocês, obviamente, né? E me ajudem também a bater a meta aí de 500 inscritos. Fazia tempo, né, que eu não comentava sobre alguma meta de inscritos, mas agora que a gente já passou dos 400, tô com essa meta aí de chegar a 500 inscritos, para o canal chegar perto de começar a monetizar. Então, por favor, me ajudem nessa. Eu preciso muito da ajuda de vocês. E antes de continuar também, né, eu só queria comentar algo que já deve estar muito nítido para vocês. Minha voz não tá lá aquelas coisas, meu nariz também tá meio esquisito. Então, por isso, essa semana eu não coloquei muitos vídeos aqui no canal, né? Esse é o único da semana aqui. E foi uma semana também um tanto quanto conturbada, né? Não só para mim, no âmbito pessoal, né? Muita doença aí, um familiar meu infelizmente veio a falecer. Mas também a gente teve aquele trágico ataque ao Charlie Kirk. É triste, cara, é triste de ver algumas reações das pessoas, né, que até comemoram esse tipo de coisa. É realmente muito triste. Pessoas essas que se dizem democráticas, né, que se dizem do bem, do amor, enfim. Mas vamos lá, pro conteúdo aqui do vídeo, né, pro tema principal, Lista Terminal Lobo Negro, uma série que tá incrível pra mim. Eu disse em uns vídeos anteriores que a gente tinha também Reacher esse ano, né, da própria Amazon Prime. Mas, cara, pra mim, eu tô pra falar pra vocês que essa série tá sendo a minha série do ano, minha série favorita em todos os quesitos. Em ação, essa série tem muito mais ação do que o Reacher. Nos diálogos, na construção dos personagens, tem sido muito bem feito tudo, cara. Pra mim tem sido tudo muito bem feito. A motivação do Ben Edwards sendo construída episódio por episódio. E aqui eu vou focar em duas partes do episódio que pra mim foram sensacionais. A primeira, o interrogatório ali, né, do Hastings com um cara que sobreviveu ali, da equipe ali que encurralou eles, né, na ponte no episódio anterior. Primeiro ele vai descartar os corpos ali, mas ele vê que um ainda estava vivo. E aí ele leva para um chalezinho lá, todo abandonado. E começa a fazer interrogatório com ele, começa a fazer um certo tipo de tortura até com o cara para fazer o cara falar. E o que eu achei incrível nesse núcleo dele, do interrogatório? Que ele consegue ser o policial bonzinho e o policial malvado na mesma pessoa. E cara, ele não precisa levantar a voz, ele não precisa ser brutal, ele não precisa explodir na frente do cara. Não, ele, na moral, ali com um tom de voz ali, bem normalzinho, como se ele estivesse conversando assim, ó, como se eu estivesse gravando esse vídeo pra vocês. E o cara consegue passar realmente a ameaça pro cara que tá sendo interrogado de uma maneira muito inteligente. Foi brilhante, cara. Pra mim, esse interrogatório foi brilhante. E diferente de muitas outras séries, né, que a gente tá acostumado a ver, inclusive em Reacher, onde o cara que está sendo interrogado, ele consegue sair, simplesmente ele consegue fugir, né? Ele sai das correntes ali que estava prendendo ele, das amarras e tudo mais, e consegue fugir de quem estava torturando ele. Então, isso pra mim, quando começou, eu falei, bom, tomara que a série não faça isso, e realmente não fez. Ah, bom. Então tem algumas decisões que a gente vê em outras séries que pra mim são horrorosas, a gente não está vendo aqui. Uhul! E isso é um ponto extremamente positivo. E o Hastings, ele consegue passar a ameaça pro cara, né? Ele consegue ser claro pro cara
que se ele não ajudar o Hastings, se ele não falar a verdade, né, se ele não responder as perguntas corretamente, ele iria de arrasta pra cima, inevitavelmente. E o Hastings não ia precisar fazer força nenhuma, porque o cara já estava realmente muito ferido. Então a única coisa que o Hastings tinha que fazer era literalmente esperar. Ou curar o cara caso o cara realmente começasse a abrir o bico ali, começasse a falar as coisas que o Hastings precisava saber. Então essa parte do interrogatório eu achei maravilhosa, achei muito bem feito. O Hastings é um bom ator, eu tô achando muito legal a atuação dele desde o primeiro episódio. Inclusive, a parte que ele começa a desconfiar do chefe deles ali, né, com o informante, o apelidado aqui de Pastor. Eu tô achando muito legal. Ele sempre se manteve sério, um pouco mais contido, não é aquele cara que chega e todo mundo já nota a presença dele. É um cara bem tranquilão, aparentemente, mas extremamente brutal. Gostei muito desse personagem, né? Tá muito bem feito. E o outro núcleo do episódio que eu quero dar foco aqui no vídeo, que eu também gostei demais, é justamente o personagem principal, o Ben Edwards, junto com a Elisa, que aqui ele consegue achar ela, né, depois que ela trai ele ali no final do último episódio. Ele consegue rastrear ela, vai atrás dela, pega a maleta de volta com os roladores ali, né? Cara, a ação dessa série é um bagulho incrível pra mim. Toda essa progressão de ambientes que eles fazem ali quando eles estão encurralados, né? Quando eles estão sendo perseguidos, é maravilhoso, cara. Porque sempre fica, podem reparar nessa série, desde o primeiro episódio, quando mostra uma progressão de ambientes assim, sempre fica um cara olhando pra trás, enquanto o outro vai progredindo e, obviamente, né, olhando pra frente. Aí quando ele chega num determinado ponto, ele dá um sinal pro cara que tá acompanhando. Aqui eu vou colocar o Ben Edwards e a Elisa. A Elisa chega num ponto, ela dá um sinal pro Ben Edwards pra ele começar a avançar. Só que quando ele começa a avançar, ela automaticamente olha pra trás pra proteger as costas do Ben Edwards, enquanto ele vai indo, progredindo assim, ambiente por ambiente. Isso eu achei maravilhoso, cara. Desde o começo a série tem feito essa progressão muito bem, muito bem. É um nível de detalhe aqui nessa série que eu amo. Eu já falei aqui pra vocês em alguns outros vídeos que eu sou detalhista, né? Eu gosto de ver as coisas nos mínimos detalhes ali, e quando os detalhes são bem feitos, a série me ganha num nível assim fora do comum. Então esse episódio, pra mim, resume-se a um interrogatório maravilhoso e uma progressão de ambiente aqui, de novo, né? Uma ação com progressão de ambiente aqui por parte do Ben Edwards, junto com a Elisa, também muito bem feita. E nesse mesmo núcleo do Ben Edwards com a Elisa, né, a gente tem um diálogo entre os dois ali. Todo episódio tá mostrando um pouco mais da mudança do Ben Edwards, né? Porque aqui a série propositalmente coloca no Ben Edwards que a coisa que ele mais valorizava era a lealdade. E é justamente nesse ponto da lealdade que ele foi pego na série original, né? Na lista terminal. Porque justamente ele não foi leal com o personagem do Chris Pratt. E aí, por isso, o personagem do Chris Pratt manda ele de arrasta pra cima ali no último episódio. Mas é incrível de ver, cara, como a série tá batendo muito nessa tecla, mesmo que de forma discreta, a mudança do Ben Edwards, né? Porque ele era leal até aqui, ele era leal à tropa, aos amigos, a quem tava ali com ele na missão, né? E a série tá mostrando pouco a pouco que a lealdade dele, às vezes, pode passar a ser ele mesmo, né? O próprio ganho pessoal dele, porque a Elisa já mostrou que tem coisas mais importantes para ser leal. No caso da Elisa, a filha dela. E aí o Ben Edwards começa a pensar um pouco fora da caixa, né? Pensar um pouco diferente de tudo que ele estava acostumado a viver e a pensar, a maneira dele de enxergar as coisas. Então a série, meio que de uma forma discreta, tá começando a mostrar pra gente esse personagem novo, em teoria, né? Porque o Ben Edwards, da lista terminal, vamos dizer que é um personagem completamente diferente do começo do Ben Edwards aqui na lista terminal Lobo Negro. Então a série tá construindo essa mudança, pra mim, de uma maneira muito boa, muito bem feita. A gente já teve o diálogo dele com o próprio Hastings no episódio anterior. Agora esse episódio aqui é dele com a Elisa. Então, cara, eu tô achando essa mudança desse personagem muito legal, muito bem feito. Tá muito interessante de acompanhar. E pra mim, de novo, essa série eu acho que tem sido a grande série do ano. Uma baita de uma surpresa pra mim. Não esperava que conseguisse manter o mesmo nível
da própria Lista Terminal, né, de 2022 ali, onde o Chris Pratt era o personagem principal. E isso é muito positivo para essa franquia, vamos colocar assim, que já é uma franquia, né, diferente de Reacher, que tem 3 temporadas, mas ainda assim é só o Reacher. A gente não teve um spin-off, não teve nada que variasse do mundo do Reacher. Já a Lista Terminal não, a gente teve a primeira temporada ali do Lista Terminal e agora esse é spin-off aqui, né, do Lista Terminal Lobo Negro, que se passa antes da própria série do Lista Terminal. Então, vamos dizer que já virou uma franquia, já esse mundo da Lista Terminal, e é muito positivo, porque se tudo que lançarem da Lista Terminal mantiver essa qualidade que tá tendo em Lobo Negro, que teve ali na primeira temporada, cara, vai ser um universo incrível, vai ser um universo maravilhoso. Claro que, infelizmente, o orçamento que disponibilizam pra série não é o mesmo que disponibilizam para filmes. Então a gente não consegue ter uma ação brutal e gigantesca como a gente teve em John Wick, por exemplo, aqui numa série de Lista Terminal do Amazon Prime. Mas seria muito legal se tivesse, hein? Imagina, cara, uma ação frenética assim, a lá John Wick na Lista Terminal. Nossa, cara, ia ser maravilhoso. A ação que já é boa, pra mim, iria melhorar, assim, cara, num nível absurdo, absurdo. Mas enfim, tô gostando muito da série, mas, de novo, essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando da série? O que vocês estão achando dessa construção toda do Ben Edwards? Essa desconstrução, né, do Ben Edwards? Deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal de saber. E é isso. Abraço.